Um outro movimento também que é político dentro da gestão pública são os conselhos municipais. Os conselhos municipais, eles foram assegurados dentro da Constituição Federal de 1988, né? Então, a partir de 1988, né, na chamada Constituição Cidadã, foram instituídos os conselhos municipais, que passam a ser regulamentados depois através de legislações específicas, né? Então, no âmbito da assistência social, é o âmbito das áreas de governo onde nós temos mais conselhos municipais. Nós temos o principal conselho, que é o Conselho Municipal de Assistência Social, que tem o Fundo de Assistência Social. Ele é importante porque o orçamento da Secretaria de Assistência Social ele está dentro do Fundo Municipal de Assistência Social. Mas também dentro da área social, você vai encontrar normalmente, independente do tamanho da sua cidade, você vai encontrar alguns conselhos municipais vinculados. Certamente, você vai encontrar, além do Conselho de Assistência Social, você vai encontrar o Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente, o Conselho Municipal do Idoso e o Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência. Esses conselhos são obrigatórios, os municípios têm que ter esses conselhos. E, normalmente, também na assistência social, você vai encontrar o Conselho dos Direitos da Mulher. Em boa parte dos municípios, você vai encontrar o Conselho da Juventude. Em cidades como Suzano, Ferraz, São José dos Campos, Poá, Guarulhos também, você vai encontrar o Conselho de Promoção da Igualdade Racial. Eu moro aqui na cidade de Ubatuba, temos conselhos peculiares aqui, como é o Conselho de Economia Solidária, um dos poucos conselhos desse segmento no estado de São Paulo. Temos também o Conselho das Comunidades Quilombolas e, mais recentemente, ontem, eu estive na sessão de Câmara aqui de Ubatuba e foi aprovada a criação do Conselho Municipal dos Povos Originários e Comunidades Tradicionais aqui do município. Então, é um novo conselho também que chega vinculado à área social. Essas decisões são políticas, porque esses conselhos municipais, eles são responsáveis por deliberar pela política pública. O que é deliberar? Deliberar é decidir, inclusive pela aplicação de recursos. Esses conselhos, com base na Lei Orgânica de Assistência Social, né, e eu falei para vocês que esse dispositivo da Constituição Federal dos conselhos, ele foi regulamentado através dos conselhos municipais específicos. No caso da assistência social, em 1993, foi criada a Lei Orgânica de Assistência Social, no dia 7 de dezembro, que inclusive se comemora o Dia Nacional da Assistência Social. E a mesma lei que cria o Conselho de Assistência Social também cria a Conferência de Assistência Social. E qual a importância da conferência? Nós já tratamos dela aqui nesse espaço. A conferência ela é convocada a cada 2 anos para fazer o quê? Para deliberar sobre a política pública, ou seja, onde a assistência social deve destinar os seus recursos. Então, é muito importante, e aí nós temos que nos afastar desse discurso de que não se discute política na assistência social. Nós precisamos entender o que é a dimensão da política, porque se você não decide, alguém vai decidir por você, né? Inclusive o Frei Beto, né, um escritor ligado à Igreja Católica, ele fala que se você não decide, esse espaço não fica vago, alguém vai decidir por você, né? Então, quem não quer governar é governado por alguém. Então, é muito importante que nós façamos essa divulgação, que as pessoas precisam participar. O usuário da assistência social que passa pelo atendimento, ele não deve ser um sujeito passivo, ele precisa ser um sujeito ativo. Por quê? Porque a oferta do serviço que ele recebe, ela não é
fruto da boa vontade dos técnicos que faz o atendimento, ou da benevolência do gestor, né, do secretário ou da secretária de assistência social do município. É um direito, né? E a lei orgânica de assistência social, eu costumo dizer que ela é um divisor de águas, porque a partir da lei orgânica de assistência social, o que antes era ato de benevolência, né, de caridade, de ajuda, ele passa a ser interpretado, ele passa a ser definido, ou melhor dizendo, como um direito, né, direito do cidadão e dever do Estado, né? E nós temos conversado muito por aqui nesse espaço de que, por muitos anos, o Estado ele foi ausente da questão da responsabilidade pela pobreza, né? O Estado, por muitos anos, ele não se via como responsável desse fenômeno da pobreza, que o problema era da população, que não estudava, que era subempregada, de mães que tinham filhos sem pai. Gente, coisas... Inclusive, a religiosidade das pessoas eram colocadas como culpa, né, da situação em que as pessoas se encontravam. Então, essa afirmativa, ela é muito importante e necessária no nosso discurso. Nós precisamos virar a mesa, nós precisamos reforçar esse novo conceito da assistência social trazida pelo SUAS, pelo Sistema Único de Assistência Social, e começar a interpretar toda a ação da gestão pública, independente de que área de governo seja, que seja interpretada como uma decisão política, né? A mudança esperada na vida das pessoas é uma mudança política, né? O enfrentamento da pobreza é um enfrentamento político. Por quê? Quando você elabora projetos no sentido de erradicação da pobreza, do trabalho infantil, do combate ao racismo, do combate à violência contra a mulher, violência contra a criança e adolescente, esse terreno ele não está pacificado. Você vai enfrentar interesses. Você vai enfrentar a cultura da violência, que nós não admitimos, muitas vezes, que ela existe, né? Nós temos todo aquele discurso, né, que o povo brasileiro é um povo pacato, um povo pacífico, mas nós temos uma situação que ela é fenômeno da pobreza, de modo geral, mas também existe uma questão construída em torno do fenômeno da violência. E a violência, ela também gera exclusão. Então, quando você faz políticas estruturadas de combate à violência contra a mulher, você está enfrentando o agressor, né? Porque essa sua decisão, ela está direcionada com um agente que é o agente violador dos direitos daquela mulher ou dos direitos daquela criança ou adolescente, ou dos direitos do idoso e da pessoa com deficiência. Percebe? Então, nós não podemos estar ausentes dessa decisão política, que não é somente quando nós escolhemos os nossos governantes. A decisão política, ela deve permear, né, ela deve fazer esse caminho de acompanhamento da política. Será que a assistência social do seu município ela está sendo levada a sério? Vamos fazer aí um exercício de busca, porque quando nós fazemos uma discussão, o maior disso tudo é a gente levar não somente a nossa reflexão, mas a nossa mudança de atitude, né? Quando você recebe uma mensagem e essa mensagem ela toca você, isso quer dizer que aquela mensagem ela te deixou inquieto, né? E que você vai precisar, a partir daquele momento, fazer ou fortalecer algumas ações que você já faz em torno da
mudança daquele estado de coisas que você encontrou. Ok?